Graça e paz, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus abençoado. Se inscreve no canal Graça sobre Graça Macedo. Vamos a um evangelismo, meu nome é Maria. Lá no Facebook eu estou como Carmen Macedo, às vezes eu deixo algo lá, amém abençoado? Então hoje vamos glorificar o nome de Deus, toda honra e toda glória para o nosso Deus, Ele é soberano, faz o que quer. Faz o que quer, ministra em quem quer, ministra a hora que quer, de manhã, de tarde, de noite. Quem tem horário marcado, abençoado, são os homens na terra, somos nós. Mas o Espírito Santo, ele não tem hora, nem dia e nem hora. Alô, num piscar de olho, ele se move, amém? Então, a uns Deus pôs na igreja. Efésios 4, versículo 11. A uns Deus colocou na igreja para profetas, para apóstolos, para pastores, evangelistas e mestres, amém? A uns Deus colocou na sua igreja. Ele colocou, ele é soberano, então quem sou eu para questionar, não é? Quem poderá questionar o Senhor, não é? Abençoado, se ele colocou, está colocado, amém? Esta é a graça, é o apostolado que nós recebemos. Recebemos a graça e o apostolado, Romanos 1,5. Então hoje veio uma notícia na televisão, né? Uma notícia terrena de Bolsonaro. Bolsonaro foi o presidente do Brasil, não é? Reinou aí, conduziu aí o Brasil, governou o Brasil aí em 2019 a 2023, se eu não me engano. Hoje, novembro de 2025. Hoje, novembro de 2025, dia 22, tem uma notícia na televisão que Bolsonaro será preso por alguns crimes. Não deve ser pouco, porque 27 anos. E aí Deus falou, hein, abençoado? E aí Deus falou comigo, hein? E aí, hoje Deus conversou comigo, hein? E aí, as coisas da terra é assim, abençoado. Bolsonaro é um principado, não é? É um anjo de poder aqui na terra, governando na sua área, a área de presidência, não é, né? Abaixo dele tá um governador, tá um ministro, tá um prefeito, não é? Não são assim? Essa é a hierarquia da terra. Então, Bolsonaro, presidente. E existe uma hierarquia também na terra, que é o Efésios 4, 11. Assim Deus coloca, abençoado, assim Deus faz. Amém? E Bolsonaro, 27 anos. Segundo o noticiário hoje na televisão. Depois você faz a pesquisa aí, abençoado. 22, sábado, 22 de novembro, sábado, ano de 2025. Prisão de Bolsonaro. Maior notícia aí na televisão. Aí eu acordei e liguei a televisão e estava passando esse noticiário. O que que eu quero dizer para vocês? Assim como nas áreas terrenas, né? A presidência é uma área terrena, é uma área que Bolsonaro governou um dia. Foi presidente do Brasil, o cargo elegeram ele, alô. Há uma eleição espiritual como há uma eleição terrena, amém? E nós somos os eleitos, alô, Efésios 1,4, nós somos os eleitos de Deus, eleitos antes da fundação do mundo, não é? Isso é uma eleição espiritual, Deus mesmo nos elegeu antes da fundação do mundo, alô, Deus mesmo nos elegeu antes da fundação do mundo. E na terra, Deus elegeu Bolsonaro? Não, os homens elegeu Bolsonaro e aí ele foi presidente, governou, recebeu uma área, não é, da presidência, recebeu um governo e governou aí em 2019 a 2023, segundo aí as pesquisas. E eu estou aqui para falar as coisas do reino de Deus. Então, Bolsonaro cometeu crimes, vai pagar por isso. Paulo falou sobre sobre essas leis, né? Em Romanos 13, deixa eu só dar uma verificada aqui. A gente tá sempre ministrando, mas eu não quero falar algo errado, amém, abençoado? Tá em Romanos 13, se eu não me engano.
Romanos 13, tudo foi por ele, para ele, não é? Deus deixou tudo que a gente precisa tem aqui na Bíblia. Romanos 13. Olha, toda pessoa esteja sujeita a autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então Deus deixou, não é uma autoridade na terra, ele era uma autoridade, ele era um principado e potestade, né? Um anjo de poder na área da presidência, amém? O cargo dele era de poder, amém? Mas se deu mal, abençoado, se deu mal. Não há nada oculto que Deus não venha trazer a sua luz. Este aí semeou. Gálatas 6, 7. Tudo que plantar, isto mesmo, colherá. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de ficar calado. Há tempo de falar. Estão entendendo, abençoado? Então, semeou pão embolorado vai colher. Alô? Semeou pão com fermento vai colher. E quem está junto nessa colheita também vai colher. Alô? Quem estiver junto vai colher. Bolsonaro, se eu não me engano, a esposa dele é crente, é evangélica, ministra de Cristo. Eu já vi ela aí com o microfone em algumas igrejas. A mulher dele, a esposa dele, cristã. Será que ministrou para o marido? Será que estava nessas obras da carne com o marido? Sim, abençoado, porque ele vai pegar 27 anos. O homem cometeu obras da carne. Roubou e sei lá o que mais fez. 27 anos, boa coisa não fez, hein? Eita, boa coisa não fez. 27 anos, igual o ladrão da cruz, né? A vida toda matou, roubou, foi crucificado, morte de cruz. Mas era uma ovelha. Alô? Estamos falando da obra da carne, estamos falando das obras da carne. Bolsonaro, um principado e potestade nas áreas terrestres. Roubou, pegou uma prisão de 27 anos. Estão aí dizendo que vai cumprir prisão fora. Talvez vai cumprir fora, não sei. O que vai acontecer aí? Eu tô ouvindo. Talvez vai cumprir fora. Por quê? Porque tá dodói, por causa de uma facada que há tempos atrás ele levou aí uma facada de um outro homem. E aí, abençoado, eu fico pensando, não é? Tá dodói, talvez vai cumprir fora, vai cumprir sua prisão em casa, ou seja, os homens fazem acepção de pessoas. O homem é rico, mas roubou. Mas vai cumprir sua pena em casa, talvez, porque tá dodói. Só que a justiça de Deus, ela não falha. Mas a justiça dos homens é falha, mas a justiça de Deus não. Semeou pão embolorado, vai comer pão embolorado. Alô, semeou na carne, tudo que plantar, isto mesmo colherá. Diz a palavra do Senhor em Gálatas 6, 7. Paulo disse. Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Então eu quero ver agora os pastores da terra dizer para o Bolsonaro, porque estão todos juntos, tá? São todos covis de ladrões. Eu já ouvi esta conversa no apostolado. São covis de ladrões. Eu quero ver agora, abençoado, algum pastor que é ligado com esses reinos. Alô, tem reino, tem principado e potestade que são ligadas nesses reinos da terra. E quem é do reino do céu, abençoado, não pode estar junto. Alô, sua esposa, crente.
Será que ministrou? Será que Bolsonaro estava dentro do reino de Deus? Será, abençoado? E aí eu fiquei bem pensativa, conversando com o Espírito Santo me conduzindo a sua palavra, e eu escrevi no Facebook, lá no Carmen Macedo, é só me procurar lá, Carmen Macedo, tô lá no Facebook. E o Espírito Santo, ele foi conversando e conversando, até que eu cheguei a alguns versículos da Bíblia. E aí os pastores, quando são um filho de Deus mais pobre, que chega dentro da igreja, querendo ser edificado, precisando de uma palavra de consolação, precisando de uma ajuda, porque andou nas obras da carne, lá dentro dessas igrejas parede, abençoado, presta atenção que o Espírito Santo vai começar a entrar no reino espiritual. Até aqui estávamos só falando de um noticiário da terra. E aí eu fiquei assim pensando, engraçado, quando é uma pessoa mais pobre, vai à igreja, uma pessoa que está nas obras da carne vai à igreja procurar uma palavra de consolação. E aí a igreja, os ministros edificam essa pessoa só com condenação. Deus não faz acepção de pessoas. Bolsonaro, dodói, por causa da facada que há um tempo atrás levou de um outro ser humano, que também estava nas obras da carne, assim como ele. Só que os pobres, coxos, mancos e aleijados, chegam na igreja. Chega na igreja porque querem ser salvos da corrupção do mundo, ou seja, das obras da carne. E aí chega lá, só recebe condenação. E aí a prisão, abençoado, tá, a prisão, esses pobres e aleijados e coxos que chegam na igreja parede, estão sujeitos a ficarem presos dentro de uma denominação. Vão prender eles. Vão prender. Gálatas 5, verso 1. Nós estamos livres, diz a palavra do Senhor. Vamos conferir tudo na Bíblia. Quero fazer aqui em 30 minutos. Gálatas 5. Livres e libertos. Mas o sistema religioso, ele aprisiona. Alô? Livres? Alô? Não somos libertinos, abençoados. Somos livres e libertos. Amém? Gálatas 5, depois de Corinto, olha lá. Gálatas 5, deixa eu procurar aqui rapidinho. Gálatas 5. Vamos provar aquilo que está escrito. Não vamos ficar só falando. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois firmes, e não os torneis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Escutai a Paulo. Porque dentro da igreja está cheio de principado e potestade. Efésios 6. Dentro das áreas celestes, principado e potestade. Eles receberam nessa área celestial um poder de Deus. Alô, o poder é de Deus. Mas alguns usam esse poder para o mal. Estão entendendo, abençoado? Efésios 3:10, principado do bem. Alô, Maria é uma evangelista, uma ministra de Cristo, que está evangelizando vocês, amém? Uma evangelista. Um anjo que está ministrando coisas boas nas áreas celestes, ou seja, eu estou com uma área. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para aquilo que for útil. Então, Deus me deu uma área. Eu estou nesta área, governando como evangelista. Eu não quero ser reprovada por Deus, dizendo mentiras, levando os filhos de Deus presos a uma denominação. Mas é o que os principados fazem. Efésios 6, principado
que recebeu uma área para governar, assim como o Bolsonaro recebeu uma área. Presidente com tornozoleira. Que vergonha para um homem. Que vergonha para um homem de Deus escandalizar a obra, como o Papa escandaliza, como outros aí escandalizam a obra, em obras da carne. O Papa, ele é um principado, Efésios 6, nas áreas celestiais. Não ministra um versículo para a igreja. Vem para cá e todos ficam o adorando. Alô? Todos ficam adorando e ele no carrinho, né? Só dando tchauzinho e todos o adorando, achando que aquele homem é um Deus. O seu Deus é Jesus Cristo ressuscitado, abençoado. O seu Pai Celeste é Jesus Cristo ressuscitado. O próprio Deus em nós. Quanta gente não sabe disso. Por isso Deus nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Foi Ele e não nós que faz tudo e todas as coisas. Então a Ele nós devemos adorá-lo. Ele deve ser o motivo da nossa adoração. E aí eu digo a vocês, abençoados, a uns Deus colocou na igreja, eu não quero ser reprovada não por Deus. Mas os homens hoje, nas áreas celestes, principados da maldade, Efésios 6, não estão dizendo a verdade para os filhos de Deus. Não estão retendo, estão mentindo, ou seja, estão enganando, estão mentindo, não estão levando a graça de Deus, estão governando mal. O Papa é um principado que poderia ministrar a graça de Deus, mas é um principado da maldade. Nas áreas celestes. Amém, abençoado? Estão entendendo? Não é a primeira vez que eu estou falando essas coisas aqui, hein? Do reino de Deus. Será que esses principados, será que esses pastores, esses padres estão dentro do reino de Deus? Será que Bolsonaro, quando ele roubava do povo, é porque está sendo preso? Será que Bolsonaro entrou dentro do reino de Deus? Será que sua esposa ministrou para ele? Será que sua esposa estava, como é que diz, abençoado? Será que sua esposa estava em concordância com os seus atos carnais? Assim é, os filhos de Deus então não estão em concordância, assim é. Os filhos de Deus não estão em concordância com a palavra. Poderão andar os dois juntos? Amós 3. Poderão andar, lei e graça, poderão andar trevas e luz, poderão andar os dois juntos? Se não há uma concordância? Então nós temos que falar a verdade. Efésios 6, nós temos que, abençoado, Efésios 6. Efésios 6, Efésios 6, a armadura de Deus. Olá. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado com os pés da preparação do evangelho da paz. Cristo, ele foi a nossa paz. Então, quem está dentro do reino de Deus está recebendo a paz. Quem está dentro do reino de Deus. Quem não está... E agora o dinheiro de Bolsonaro? Aquela fortuna lá. Na cadeia vai poder desfrutar de tudo aquilo? Ficou tudo de fora, abençoado. Alô? Quando herdamos o reino de Deus, fica tudo fora. Dinheiro. Alô? Quando herdamos o reino de Deus, quando recebemos o reino de Deus de verdade, quando recebemos a graça de Deus, quando confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor, quando confessamos a Ele, fica tudo fora do reino de Deus. A lascívia, a prostituição, a glutonaria, porque tudo isso são obras da carne, abençoada. Fica o dinheiro, a ganância, a torpe ganância. Porque os homens, eles são induzidos, quando eles recebem um poder em uma área, quando eles recebem o poder, eles vão além.
quando eles recebem o poder naquela área, eles vão além. Saem fora do reino de Deus. E aí Deus sai com este e envia o espírito do erro. Eu pulei fora do barco. Você não pulou, Deus saiu com você. E Deus saiu com alguns. Isaías 53. Isaías 53. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Deus nos sarou pelas suas pisaduras, por causa dos nossos pecados. Então, a Ele nós devemos toda a honra e toda a glória, não mais servindo a nossa carne. Amém, abençoado? Então, agora nós temos que reconhecer o Senhor. Reconhecer, confessar. Reconhecer que por Ele, Ele, porém, foi ferido. Que por Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades, ou seja, foi crucificado, para fazer de nós povo seu e ovelha do seu pasto, para fazer de nós perfeitos em Cristo Jesus, Filipenses 3,15, para fazer de nós santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele. Ninguém é santo e inculpável diante dos homens. Bolsonaro foi culpado. 27 anos. Vai cumprir, abençoado. Plantou, colheu. Isaías 53, versículo 5. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Não pisaram, não cuspiram em Jesus? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos curados. Então, principado e potestade que vem nas áreas celestiais e não anunciar, são principados e potestades nas áreas celestiais. Principado e potestade da maldade. Se não anunciar estas coisas, é principado e potestade da maldade. Nas áreas celestes. Vocês entendem? Bolsonaro é um principado da maldade. Tem outros aí, abençoado, que eu não quero falar, mas tem outros aí. No âmbito terreno, tem pessoas más. No âmbito celeste, tem pessoas más, pastores, que nada compreendem sobre a graça de Deus. São falsos, são obreiros fraudulentos. Fraude. Eles são uma fraude. Vocês estão entendendo, compreendendo essa ministração abençoada? Então, Eclesiastes 1:9, não há nada de novo debaixo do céu. Eclesiastes 1:9, não há nada de novo debaixo do céu. Nós estamos relacionados com a palavra de Deus. Estamos muito bem informados com esses principados. Eles não nos enganam. Aquele que crer em Deus, ele não será confundido. Roupa, comida, cama, comida, roupa lavada, televisão. Isto é o que o Bolsonaro vai ter dentro da prisão. E aí o Espírito Santo me disse, abençoado, roupa, comida, cama, televisão. E aí os principados da maldade, Efésios 6, dentro das áreas celestes, diz: vem hoje aqui na frente. Aceita Jesus, que você vai ter cama, comida e roupa lavada. Você vai ter que se batizar,
você vai ter que tomar Santa Ceia daqui para frente, você vai ter que subir no monte e por aí vai. O banquete que é anunciado por essas igrejas e por esses pastores e por esses obreiros fraudulentos, é este o banquete que você vai ter. Assim o Espírito Santo me disse. Cama, comida e roupa lavada. Aceita Jesus, batiza, toma Santa Ceia. Este é o banquete que eles anunciam. Obreiros fraudulentos. Eu vi aí. Eu sou, João 10, eu sou o bom pastor. Eu estou no meio das ovelhas. Eu sei o que eu estou falando. Eu estou vendo. Por isso que eu estou aqui ministrando. É este o banquete que eles te oferecem. Ó, vem aqui hoje. Hoje é dia de Santa Ceia. Vamos falar sobre isso, hein? É este o banquete que eles oferecem para os filhos de Deus. Levam presos os filhos de Deus a rudimentos pobres, sem anunciar que o Filho de Deus, diante de Deus, está perfeito. Filipenses 3:15, sarado e curado. Ah, o Bolsonaro tá dodói, vai cumprir em casa. É assim que eles falam. Mas isso é a justiça terrena, viu? Que vai fazer isso com ele. E a justiça de Deus, o que fez? Nos sarou. Através do corpo de Jesus, pelas suas pisaduras. Nos sarou. Nos fez perfeito diante dele. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. E se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Se pensais diferente, Deus vai te revelar. Estamos aguardando tudo e todas as coisas no Senhor. Somente no Senhor, abençoado. A unção de Deus me ensina todas as coisas. A confissão de fé não é confissão de pecado. Uma confissão de fé você tem que fazer. Eu estou perfeito. Eu estou salva em Cristo Jesus pelas suas pisaduras, não pelo batismo. Eu estou perfeita em Cristo Jesus, não pela Santa Ceia. Eu estou sem condenação, não por causa que eu aceitei Jesus, porque em nós não há nenhuma condenação. Romanos 8:1. Então, essa espada de dois gumes, ela tem que dilacerar a tua alma, abençoada. Ela tem que penetrar, essa conversa tem que penetrar, essa conversa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me ensinou algo muito profundo em um ministério profético e apostólico que é o MGA. Um culto de oração profética, ano de 2025, novembro. O Senhor me ensinou, no meu particular, Ele mesmo veio falar comigo. É assim, Maria, ó, tá vendo? E eu vi. Falaremos sobre isso. Os pastores têm que falar a verdade, abençoado. Tem que falar. Mas não vão falar, hein? Não vão falar. Estão resistindo à graça. Filipenses 4, versículo 15. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Só os que estavam com Paulo estavam anunciando a verdade. Muita gente hoje diz, eu estou debaixo da graça, mas está lá fazendo obras da lei. Muitos dizem hoje, eu conheço Paulo, como aquele lá. Eu conheço Paulo, e tu quem é? Eu conheço Paulo, eu ministro Paulo, mas só está escrito em um outdoor, em uma placa, em uma placa qualquer, em um anúncio qualquer. Paulo. Colossenses 1:13, ele nos tirou do poder das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Ele nos tirou da lei para colocar em graça. Mas muitos não edificam a igreja. O Filho de Deus vai lá e eles dizem, tem um demônio, tem um diabo na sua vida, mas na vida do Bolsonaro ninguém vai falar. Eu quero ver alguém falar que na vida do Bolsonaro teve um diabo que agiu na vida dele. Teve um principado, teve um potestade, teve demônio. Eu quero ver alguém dizer, sabe por quê? Porque são tudo da mesma laia. São tudo do mal. Um encobertando o outro. É um sistema
principados do mal. Alô, abençoado, Efésios 6, se é principado do mal, tá fazendo mal, não tá fazendo bem. Alô? Tem que acordar, hein? Então, esse sistema religioso de pastores, não é? E aí o Espírito Santo veio falar comigo, Bolsonaro vai ter televisão. Muitos pastores têm televisão comprada com o seu dinheiro. Eles dizem que é para fazer a obra de Deus. Mas a obra de Deus, que obra de Deus é essa que só enche o bolso deles, abençoado? Que o pagamento só vai pro bolso deles. Pastores estão riquíssimos, uns têm fazenda, outros mora lá mora lá em Roma, é tudo de ouro dentro da igreja. Alô, tudo de ouro. Televisão comprada com dízimo e oferta dos filhos de Deus. Eles vão lá nos livros da lei e aí eles ministram dízimo e oferta, baseado tudo nos livros da lei. Televisão comprada com os fiéis da igreja, com os escravos, que ainda não foram libertos do sistema religioso. Televisão. E aí eles estão ricos. Isso são os pastores do sistema religioso. Vivendo da televisão. Alô? Vivendo da televisão comprada com o seu dinheiro. Isso tudo o Espírito Santo estava conversando comigo. Bolsonaro vai pegar 27 anos de prisão. Tem gente que está presa nessa religião, tem gente que está sendo escravo há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, há 60 anos, há 90 anos, há 100 anos. O que é 27 anos? Gálatas 5, verso 1. Cristo nos libertou para ser de fato livres. Será que o povo de Deus sabe o que é de ser de fato livre da lei? Bolsonaro vai ter televisão, cama, roupa lavada. Assim é a justiça dos homens. A justiça de Deus. Você está lavado, santificado pelo corpo de Cristo. Roupas novas foi colocada em você. Essa é a justiça de Deus, abençoado. Então, livre-se das obras da carne, porque o que planta, colhe. Isaías 53, 5. Nós fomos sarados, estamos perfeitos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 15. Bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no dar e no receber, senão somente vós. Paulo falando com aqueles que estavam com ele. Nenhuma igreja tem participado do Evangelho, nenhuma igreja tem falado a verdade, nenhuma igreja está com Paulo. Ah, mas eu conheço Paulo, eu conheço Jesus e só conhece? Não está, porque não está ministrando a graça de Deus. Pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. E assim fazem os pastores. Roubou, matou, agora aceita Jesus. E agora você estava dodói, mas nós já fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus, já fomos. É agora que eu vou me batizar? Agora que eu vou subir no monte? Agora que eu vou comer desse banquete? Não, estou comendo do banquete abençoado, ó, há 7 anos, graças a Deus. E é isso que eles anunciam. Prisão. E você está livre, abençoado. Não abuse da libertação que Deus nos deu para entrar em libertinagem, que são as obras da carne. A corrupção está aí no mundo. Não é nada de novo debaixo do céu. Você não escolhe para ser salvo, amém? Salmo 100. Jesus... Salmo 103, foi ele e não nós que nos fez ovelha e povo seu. Efésios 2:8, pela sua graça nós estamos salvos, é um dom de Deus que nós recebemos. Amém? Mas a corrupção do mundo continua, porque nós continuamos no mundo. O espírito está perfeito, mas a carne é fraca. E por causa dessa carne fraca é que os pastores enganam as suas
ovelhas. Eles discernem esses espíritos fracos. E aí, os espíritos fracos vão comer de tudo, sem ter o entendimento da graça de Deus, cegos, porque os condutores de cego estão nas áreas celestiais. Eles são principados do mal, diferente de Efésios 3:10, principado do bem. Olha eu aqui, olha o MGA tem mais principado do bem. Então já contestaram lá, não é? Essa é a justiça dos homens. Bolsonaro dodói, vai cumprir em casa. Alô, abençoado. Segundo a reportagem que eu ouvi aí. Amém, abençoado? Então, entenda a graça de Deus. Entenda o que Cristo fez para que você não seja presa fácil do sistema religioso. Porque eu quero ver, como eu vou repetir, abençoado, eu quero ver quem é que vai falar que entrou demônio e saiu demônio de Bolsonaro. Aí eu quero ver, mas quando entra um pobre, um aleijado, um manco dentro da igreja, tem principado, tem potestade, tem demônio, tem isso, tem aquilo, e é milhões de coisas que arruma lá. Para prender o Filho de Deus, né? Enquanto Colossenses 2:15, Cristo tirou todo o poder deles, despojou. Tirou o poder de principado e potestade, tirou o poder. E a Cristo Jesus, Deus deu o poder. Mateus 18, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. E aos principados e potestades da maldade, Deus tirou destes o poder. Colossenses 2:15, tendo despojado aonde? Lá na cruz. E tendo despojado principado e potestade, os expôs publicamente. Pois aquele dia lá, eles não estavam, nós não estávamos lá, mas nós vimos e cremos. O tudo está consumado, que escureceu. As rochas se partiram. Aquele dia a natureza estranhou o que fizeram com Jesus Cristo, sendo ele o próprio Deus, o dono da natureza. E tendo despojado os principados e potestades, o expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Não tem um filho de Deus, não tem um principado do bem para ler isto aqui para a igreja? O Papa vem na terra e dá tchauzinho e fica andando de bug para lá e para cá. Ô, abençoado. Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. E agora eu quero ver alguém dizer que foi o diabo que trabalhou na vida do Bolsonaro. Quero ver como é que ele vai sair lá. Hebreus 2:14, se o diabo está aniquilado. Hebreus 2, versículo 14. Também Deus, Hebreus 2, verso 14. Portanto, nenhuma igreja está sendo participante desse evangelho com o apóstolo Paulo. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, ele também, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela sua morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, abençoado, Jesus em sua morte aniquilou o diabo. Jesus tirou o poder de principado e potestade. Tirou. Se tirou, estes não têm mais o poder sobre um filho de Deus. O que Bolsonaro teve foi obras da carne. Se não tem mais diabo, há uma carne que peca, há uma carne que rouba, há uma carne que prostitui, há uma carne que mente. Alô? Gálatas. Vamos terminar com Gálatas. Gálatas está depois de Coríntios. Gálatas 5, Gálatas 5, versículo 19. As obras da carne, ou as obras do diabo,
ou as obras do demônio? As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem. Alô, somos livres e libertos, Gálatas 5. Não somos libertinos para matar, para roubar, para destruir, para enganar, para prostituir. Alô, abençoado, a graça não nos faz libertino. Agora servimos a Deus em espírito, alma e corpo. Alô, em espírito, alma e corpo servimos a Deus com reverência e santo temor. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem. Não é demônio entrando, não é demônio saindo. Porque Deus tirou o poder dos tais. Agora o que tem é uma carne tendenciosa a errar e a pecar. Gálatas 5, verso 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfíria, ciúme, ira, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Será que Bolsonaro, quando roubou, estava dentro do reino de Deus? Será que os principados e potestades, quando não anunciam a graça, estão dentro do reino de Deus? Será que principado e potestade, quando impõem sacrifício nos filhos de Deus, estão dentro do reino de Deus? O Espírito Santo estava me falando todas essas coisas. Será? Será, Maria, que eles estão dentro do reino de Deus? Eu digo, pois, que não estáis. Não estáis abençoado. Estão retendo, estão mentindo, estão roubando a graça. Não vão falar. Eles não vão falar. Porque eles discerniram espíritos fracos dentro da igreja. E aí pegaram os tais com os rudimentos, com as obras mortas, tosquiaram a ovelha, ou seja, roubaram. Alô? Tosquiaram as ovelhas de Jesus com as suas campanhas, com os seus envelopes. Ah, Maria, mas a gente está vivendo da fé. Da fé aonde? Em Cristo Jesus, que Ele vai te abençoar, ou que as obras da carne é que vai te abençoar, abençoado? Efésios 1:3, somos abençoados em Cristo Jesus. Você está com a fé aonde? Você está com a sua mente aonde? Você está com a sua boca confessando a palavra de Deus, que você é perfeito em Cristo Jesus, ou você está confessando que você é um pecador? Sim, porque há principado da maldade que diz, olha aí o pecador. Hebreus 9, versículo 27, mas o pecado foi aniquilado pelo corpo de Cristo, pela oferta de Cristo. Como que eu sou um pecador? O que você está confessando? Aquilo que você está ouvindo? Aquilo que você está ouvindo do principado e potestade nas áreas celestiais. Principado e potestade da maldade. É assim que está. A corrupção, ela continua porque nós permanecemos no mundo. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura, é. 2 Coríntios 5, versículo 17. Nova criatura é, porque pela oferta do corpo de Cristo, Ele nos fez nova criatura no Espírito. O Espírito está salvo, mas a carne é fraca. E os principados da maldade, eles vão discernir estas coisas e vão prender os filhos de Deus. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar debaixo desse jugo da escravidão, de obras, batismo, santa ceia, campanha, corrente, jejum, monte. E esses que fazem estas coisas estão presos a um sistema religioso. Presa fácil para o sistema religioso. Paulo disse em Colossenses 2. Colossenses 2. Efésios, Filipenses, Colossenses 2. Colossenses 2:8. Colossenses 2:8. Tem descuidado para que ninguém faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Santa Ceia é tradição de homem. Batismo é tradição de homens.
Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo as tradições do homem, não segundo o rudimento do mundo, não segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não a Cristo. Então, tendes cuidado. Tendes cuidado a estas tradições. Tendes cuidado, abençoado, com os envelopes que estão dentro do reino de Deus. No reino de Deus não tem envelope. No reino de Deus não tem obras da carne. Eles são cães gulosos, os pastores. Eles compraram televisão, enriqueceram com o dinheiro das ovelhas, arrancando, tosquiando as ovelhas. Estão vivendo da televisão, comprada com o seu dinheiro. Esta é uma palavra que o Espírito Santo me deu neste sábado, dia 22 de novembro. E eu não poderia deixar de ministrar esta fala do Espírito Santo, não é? Então, abençoado, tome cuidado com o sistema religioso. Tome cuidado com esse sistema religioso. A mensageira da graça. Maria, o anjo que veio ministrar a graça e o apostolado. Amém? Então, eu sou uma mensageira da graça de Deus feito em Cristo Jesus. Tá certo, abençoado? Hoje eu já li muito, hein? Hoje eu já li Mateus. Hoje eu já li Lucas. Nós vamos voltar, hein? Nós vamos voltar aqui. Nós vamos voltar aqui, abençoados, com a Santa Ceia. Amém? Que estão anunciando. Isto é o pão embolorado que anuncia. O pão embolorado dá para as ovelhas e diz que é banquete. Eu nunca vi banquete, abençoado, com pão embolorado, com fermento velho. Eu nunca vi banquete dessa forma. Para mim, comida boa é outra coisa. É a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Então, um dia o Espírito Santo veio com essa conversa comigo, ó, folheando aqui a Bíblia, para me terminar. Mateus, olha lá. Mateus 10, versículo 39. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por mim, por minha causa, achará. Para a gente achar a salvação que está em Cristo Jesus, temos que perder essa velha vida. Temos que sair dessa velha vida. Temos que sair dessas obras mortas. Para a gente achar a salvação em Cristo Jesus, tem que perder. Alô, abençoado, para a gente ganhar, tem que perder. Estão entendendo? Um dia o Espírito Santo me disse essa frase, hein? Pessoalmente, no meu particular. Alô, Jesus vive, abençoado. Quem achar a sua vida a perder, tem que perder a vida, tem que perder essas obras da carne, essa libertinagem, tem que perder para achar a salvação em Cristo. Amém, abençoado? Olha lá. Quem achar a sua vida a perderá, e quem perder, alô, nós temos que morrer para chegar até a salvação. Alô, abençoado. Nós temos a salvação, não adquirimos ela ainda, amém? Mas cremos, amém? Olha lá, porque um corpo foi imolado. Alô, quem achar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por mim, por minha causa, achará. Então nós vamos achar a graça de Deus, amém? Aquilo que nós semear é aquilo que nós vamos colher, amém? Então, semeamos a graça, vamos receber graça no momento oportuno. Alô, graça e paz.